Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao Cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com vocês a prova de linguagens do Enem 2023. Vem comigo? Pessoal, a gente tem uma questãozinha aqui bem tradicional da prova de linguagens que vai pedir para a gente identificar algumas características dentro do texto que vão produzir algum efeito, que vão trabalhar ali com uma relação de causa e consequência. Uma questãozinha bem clássica para medir o nosso nível de leitura e compreensão das informações presentes em um texto. Dá uma olhadinha no enunciado, nele a gente já vai ter um ponto ali bem interessante para poder procurar informações dentro do texto. Então, ó, aqui no enunciado, a propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. Esse aqui é o tema do texto. Propagação sistemática de informações, né? Já dá para a gente deduzir que essa seja a temática abordada ali em cima. No texto, então, nós vamos ficar presos àquilo que o texto fala, a eficácia, a eficiência, aquilo que faz funcionar, né? A eficácia dessa propagação está diretamente relacionada a quê? Ou seja, eu vou procurar aqui um causador. O que causou, vamos colocar aqui, ó, a causa dessa propagação. É isso que o enunciado está perguntando para a gente. É o elemento que está dentro do texto que faz com que aquilo funcione. Agora a gente dá uma lida e tenta identificar qual que é o fenômeno que está apresentado e o que causou, ou pelo menos aquilo que ajudou a causar. Vamos lá. Na Idade Média, tem um recorte histórico aqui já para contextualizar, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Então as notícias se propagavam muito bem já naquela época. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 km por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. Olha só, aqui tem informação importante, ó. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos. Por que que as ordens mendicantes, os jograis, por que que os peregrinos, os vagabundos, porque todos eles tinham um papel importante na disseminação dessas informações? Tá aqui, ó, a justificativa inserida aqui pelo porquê, todos eles percorriam grandes distâncias. Peraí, se a justificativa é que todos eles percorriam grandes distâncias, o começo do texto me traz uma informação muito relevante, que está aqui. Um cavalo era capaz de percorrer 30 km por dia. Então, poxa, se eu tenho um cavalo que percorre 30 km por dia, eu tenho ordens mendicantes, eu tenho os jograis, os peregrinos, os vagabundos, eu tenho uma movimentação constante ali dentro. Tudo isso, então, vai auxiliar na disseminação dessas informações. Continuar com o texto, ó. As cidades também tinham correios organizados, olha que bacana, já na Idade Média, e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa. A circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Bom, aqui no final, ele já vai para uma perspectiva das fake news, né? Aqui já nos interessa um pouco menos. Ele vai trabalhar com a ideia das fake news. O que mais nos interessa está aqui nessa primeira parte, que é a disseminação de informações. Bom, de acordo com o texto que a gente pôde identificar, havia sim, já na Idade Média, uma disseminação constante de informações, e ela se dava basicamente porque eu tinha alguns grupos que percorriam grandes distâncias diariamente, ou seja, havia o espalhamento dessas informações por alguns elementos que eram muito importantes, que eram cruciais naquele contexto. Voltando para o enunciado, a propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia,
a causa, né, dessa propagação está diretamente relacionada a quê? O que causa? Velocidade da circulação das notícias? Tá, tinha velocidade de circulação das notícias, mas o que proporcionava essa velocidade? A notícia não se espalhava sozinha. O boato não corria sozinho por conta própria. Qual era o causador disso, né? Eu posso identificar a eficácia, a propagação da notícia como a velocidade. Agora, o que gerou, o que causou esse tipo de ocorrência? Não está aqui. Nível de letramento da população marginalizada? Não, porque no texto não se fala em nível de letramento, não se fala em texto escrito. Fala-se na segunda parte, os correios. Agora, na primeira parte, quando eu tenho aqui os jograis, os peregrinos e os vagabundos, eu não tenho letramento, porque muito disso era da tradição oral, era da fala. Então, não necessariamente eu precisaria de um letramento, da escrita, certo? Então vamos tirar aqui o item B. Poder de censura por parte dos serviços públicos. Não está falando nada disso naquela primeira parte que nos interessa, né? Legitimidade da voz dos representantes da nobreza. Em nenhum momento se falou que a nobreza aqui foi legitimada por alguém, por algum representante. O texto não aborda isso. Diversidade dos meios disponíveis, então os meios de locomoção, de transporte, os meios que levavam a informação, em uma época histórica. Época histórica contextualizado aqui, certo? Diversidade, olha só. 1, 2, 3... 4, todo mundo percorrendo grandes distâncias, então eu tenho diversidade. Esses meios é quem transporta. Eu tenho sim uma diversidade muito grande de elementos que vão transportar essa notícia com velocidade, com dinamismo, e aí sim a informação tende a fluir. Diversidade, portanto, a alternativa E, diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Uma questãozinha bem tradicional, né, pedindo para a gente identificar causa e efeito dentro de um texto. Nível intermediário, vai exigir uma certa leitura, um nível de leitura bacana do candidato. Espero que tenha ficado claro para você. Valeu, obrigado e até mais.